Olá, gente, a paz do Senhor. A gente hoje vai começar lendo, vai começar comentando primeiro um trecho que está em 1 Reis 3, do 16 ao 28, que é aquela situação onde Salomão está à porta do templo e vem duas prostitutas e requerendo filho. Na verdade, uma roubou o filho da outra e disse que era filho, e aí deu aquele problema. Salomão tinha que julgar quem era a verdadeira mãe. E a gente vai ler um outro texto depois, mas eu queria usar esse texto como ilustração, porque para a gente pensar, porque a gente hoje vai estar falando de uma palavra que tem a ver com a pré-rumos 2019 e algo que vai ser muito importante no ano que vem, que a gente vai precisar ter essa sabedoria para fazer justiça, como Salomão teve, e certamente a gente vai ter que orar para ter. E então eu quero, primeira coisa, colocar aqui dentro dessa ilustração. A gente tinha Salomão, que era o rei que precisava julgar, e tinha duas mulheres, tinha uma mãe verdadeira e tinha uma farsante. Alguém ali estava mentindo. E por que a impostora tinha interesse na criança? Não se sabe. Eu já vi em alguns livros de história comentarem que talvez fosse aquela mulher queria a criança para fazer sacrifício e tal. E não é provado, e vamos ficar só com o que o texto diz. E Salomão ele tenta ir pelo caminho da investigação, né? Qual era a prioridade da vida, né? Para que houvesse justiça, claramente o critério dele era que houvesse vida. E ele foi pensando, quem se importa com o menino, né? Então, a mãe. Então vamos fazer um joguinho, né? Um joguinho com elas e vamos ver quem é. Então, na hora que ele fala, olha, faz o seguinte, as duas estão dizendo que são mães, pega a espada, divide o menino no meio e dá para as duas. Aí o que era a mãe falou, poxa, não, se é assim, fica com ele, é melhor. E a outra já tinha falado, não, me dá ele assim mesmo, por mim tá bom. E Salomão falou, não, essa aqui que não quer, essa é a mãe. E aí o povo, isso criou no povo respeito por Salomão, porque eles viram que era um rei justo e sábio. E é muito interessante para a gente, porque quem realmente se importava com o menino era a mãe, mas a outra, o que ela queria era o menino? Não, ela não se importava com o menino nem com a vida do menino. O que interessava a ela? O status de mãe. Se a criança fosse morta, perdia-se a criança, mas o status permanecia. Ninguém ia poder dizer que ela não era mãe. Então o que estava interessando a ela não era criança, não era um impulso maternal de cuidar de uma criança. Ela não estava preocupada em cuidar da criança, ela queria o status de mãe. E por isso, se a criança fosse morta, para ela não fazia diferença. E com isso ela jogou com os sentimentos, eu sou mãe, eu tenho direito de mãe. E eu queria hoje falar sobre sentimentalismo. E a mãe bastava saber que era a mãe verdadeira. A mãe verdadeira não precisaria ficar provando. Mesmo que a outra ficasse e que o juiz dissesse que não, aquela ali é a mãe verdadeira, para ela, contanto que o filho estivesse vivo, estava tudo ok. A outra não, a outra queria que soubessem que ela é a grande mãe sofredora, a mãe que luta pelo seu filho. E a gente tem que pensar nesse termo de sentimentalismo, porque era uma mente torpe ali, né? Uma vez que aquela prostituta que ela conseguisse o status de mãe, ela ia poder sair pelas ruas chorando pelo filho perdido, ela ia poder se exaltar por não ter desistido do direito de ser mãe, de ter sido firme até o último momento, conservando a sua dignidade, sendo fiel até a morte do menino. Então o sangue derramado, é importante derramar sangue, contanto que não seja o meu, né? Ela não estava importando com nada. E a gente tem que examinar esse tipo de mentalidade torpe. Em 2017, nós avançamos, a gente tem no blog com as outras rumos, que a gente avançou em relação à massa de pessoas, né? A gente avançou no nível de corrupção humana rumo à barbárie.
Quando a gente chegou em 2018, nós avançamos esse ano agora, que ainda estamos, avançamos rumo à bestialização, que é o ser humano ficando cada vez mais parecido com animais. E agora, para 2019, a gente vai avançar mais ainda nessa selva. A gente vai avançar dentro desse mesmo caminho de barbárie, bestialização, mas vamos para um outro nível. E aí por isso é entender essa falsa mãe julgada por Salomão. Né? Ela é alguém que reivindicava um sentimento nobre, uma posição nobre, legítima, né? Uma posição nobre que legitimasse a sua má conduta em função do sentimento e não em função da razão. E a gente tem que pensar nesse nível de sentimentalismo que exclui a necessidade de ser racional. Uma vez que eu estou emocionalmente envolvido, eu não preciso pensar. E se eu não preciso pensar, eu não posso julgar. E antes da gente entrar mais nisso aqui, agora sim a gente vai ler o texto de Judas 1, do 4 ao 19. Eu vou ler na NVI, mas fica à vontade para ler em outras versões, em tantas versões quantas você quiser, são todas muito legais para esse texto. Eu li várias versões e cada uma delas tinha um detalhe interessante, leiam todas. Judas 1, a partir do 4, fala assim: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformaram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem. E esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles! Pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas arrancadas pela raiz. São ondas bravas do mar espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles, dizendo: vejam, o Senhor vem com milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua própria sorte, seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Só até aqui. E, gente, isso aí é um retrato falado do tipo de pessoa que a gente vai lidar em 2019, não como grupo de pessoas isolado, mas como um espírito do tempo. Existe uma palavra alemã chamada Zeitgeist, que é o espírito do tempo. E seria como, sabe quando a gente fala fulano é a cara do Rio, ou isso aqui é a cara do Brasil? A gente está falando, o equivalente a falar que é o espírito do tempo. Não tem a ver com espírito no sentido espiritual da palavra, mas o ânimo, a alma do tempo. O espírito do tempo daqui para frente é esse que está pintado aqui em Judas 1.
Pessoas descontentes com a sua própria sorte, vitimistas, né, gente? É isso, sabe? Seguem seus desejos impuros, são cheias de si, são bajuladoras, sabe? Adulam os outros por puro interesse. E cada detalhe, sabe? Pega esse texto, imprime, bota na porta da tua casa para você lembrar quando você entrar e quando você sair o tipo de pessoa que você vai lidar lá fora. Porque isso é maior do que você. E você vai estar imerso nisso, você vai estar submerso nessa cultura. E é muito difícil não se contaminar porque é algo muito maior do que a gente. Quando a gente vê, a gente vai estar se vitimizando, a gente vai ser o sofredor. Sempre vai ter alguém para perguntar, mas me conte o seu sofrimento, a sua história sofrida. Como é ser como você? Né? Eu vira e mexe, vem alguém me entrevistar por causa da arte e sempre tem alguém que pergunta, como é para você ser mulher nesse contexto? Eu acho uma pergunta ridícula, porque eu nasci mulher, eu não tenho conhecimento do que é ser um homem na minha própria carne. Então, é uma pergunta impossível de responder. Eu teria que imaginar muitas coisas que nunca passaram pela minha cabeça. Mas é a adulação para reforçar o conceito de que ser mulher é ser sofredora. Você tem que fazer textão para tudo. É uma TPM da vida. Textão para TPM. Textão porque tá grávida, porque tem filho, porque tem louça para lavar. E esse sentimentalismo é o nosso zeitgeist, é o espírito do nosso tempo. Tá? E esse sentimentalismo, ele é o pai da brutalidade, como a gente viu ali em Salomão. Salomão, ele propõe uma solução absurda e brutal, que era cortar o menino ao meio na frente das duas, e uma nem se incomodou. Ou seja, ela não estava incomodada com o que ia acontecer com a criança, ela só queria que fizesse a vontade dela. Não demorou para a gente ver, para vir à tona, a brutalidade que acompanhava as ações dessa mulher, assim como aqui fala no texto de Judas, que são como ondas bravas do mar espumando o seu pecado. E ele joga, sabe aquela onda quando bate e quebra, né? E vem aquela água toda à tona. E esse tipo de gente está assim, está sempre espumando o seu próprio pecado, espumando, batendo, né? E a gente tem que perceber esses sinais e sair de perto rápido. Mas como sair de perto se a gente está dentro de uma mesma cultura, dentro de um mesmo tempo? Isso é o espírito do tempo, é algo que a gente está falando em nível... Não estou falando de Brasil, eu estou falando no nível mundial. Eu vou ter que sair do planeta, eu vou pegar um foguete, eu vou para Marte, eu vou para a Lua, para onde eu vou. E a gente, nessas últimas eleições, a gente viu um incidente que não teve tempo de ser comentado muito, porque já estava num furor por causa das eleições, mas a gente viu um professor que foi abusado pelos alunos. Eu não lembro se ele... Acho que ele apanhou de um aluno, uma coisa assim. Mas aquele professor foi um dos muitos que sofrem abuso dos alunos e não é respeitado, ou sofre abuso verbal, ou às vezes é agredido mesmo. E foi um dos muitos, mas a gente hoje está vendo esse quadro de alunos agredindo os professores, abusando. Só que isso não foi sempre assim. Tempos atrás, não foi tanto tempo, mas algum pouco tempo atrás, o professor era chamado de mestre. 20 anos, é bastante tempo. Mas o professor era chamado de mestre, era respeitado. Eu lembro que eu tinha medo dos meus professores, como eu tinha medo dos meus pais, de brigar. Tipo, eu tinha medo no mesmo nível. Porque havia uma disciplina e eu entendia que se eu fizesse alguma bobagem na sala de aula, eu vou te explicar exatamente como era. Se eu desrespeitasse o professor, ou fizesse alguma coisa que não estivesse dentro do que se esperava de um aluno, eu ia sofrer a disciplina do professor. E não bastasse a disciplina do professor, eu ia para a sala do diretor, e eu morria de medo de ir para a sala do diretor. Todo mundo morria de medo de ir para a sala do diretor. E não bastasse, ia ter uma anotação na carteirinha, e meus pais iam ser chamados para conversar com o professor, com o diretor, e a gente ia sofrer disciplina na sala de aula e na escola como um todo. Então, havia uma estrutura de disciplina naquele tempo. E hoje,
Quando o aluno faz alguma coisa, o professor tem medo de reclamar, porque ele tem medo de falar com os pais, porque ele não sabe o que os pais vão falar com os diretores. Então, o professor hoje ele é refém do aluno. E quando alguma coisa está errado, se o aluno, por um lado, sabia que ia ter disciplina em casa, na escola e além da sala de aula, hoje ele sabe que não vai ter disciplina em lugar nenhum. Ele vai ser, se bobear, condecorado. Que gracinha, né? Exigir o seu direito de ser rebelde em sala de aula. Que lindo. E se por um lado a gente tem professores que estão abusando dos alunos também, a gente tem esse quadro mais amplo e mais grave, que é a própria crise de autoridade, que hoje eu creio que não seja nem mais uma crise de autoridade. Eu acho que o conceito de autoridade ruiu devido aos ataques à família, aos ataques de todos os lados, à autoridade da família. E no livro de Apocalipse é mencionado que alguns selos específicos vão se rompendo e cooperando para a grande revelação. Qual a grande revelação? É de Deus? Não, a revelação é da maldade humana. E eu creio que esse selo de autoridade certamente foi rompido. Tá, esse selo que eu estou falando, não estou falando que o selo descrito em Apocalipse é o selo da autoridade, não é isso que eu estou falando, mas eu estou comparando para você entender que alguns limites estão sendo rompidos. E isso está trazendo à tona o mal que há no ser humano. Então, em Apocalipse é mencionado esse tipo de coisa. Então, não há respeito à família, aos professores, à escola como instituição, ao governo, à família como instituição, ao casamento como instituição, aos sacerdotes, aos seus pastores, aos líderes que estão cooperando com os pastores, aos juízes, ao governo, autoridades em geral. Em todos os níveis de autoridade, a gente vê um desrespeito e uma desconsideração muito grande à autoridade. Só que como cristão, eu e você sabemos que toda autoridade foi instituída por Deus e a gente deve estar submisso às autoridades. E isso é muito sério, porque isso fere o princípio do reino de Deus. E tudo isso começa com aquela pequena negligência familiar, aquele excesso de indulgência com a criança. Sabe, quando a criança comete alguma coisa errada e os pais ficam com pena de disciplinar, porque tão pequenininho, não vai entender, não entende nem o que eu estou falando, mas para que eu vou brigar com ele, falar, assustar a criança, pobrezinha, 2 anos de idade, como é que eu vou disciplinar? Ele pode não entender o que você está falando, mas você está ensinando desde pequeno quem é que manda. E você está ensinando desde pequeno que existe uma autoridade sobre ele. E ensinar a autoridade vai transformar essa pessoa num ser social que entende o princípio das autoridades sobre o qual a gente pode viver em sociedade. Então, quando uma pessoa briga com um bebezinho que não sabe falar e não entende, a criança às vezes se assusta, né? E ela não entendeu o que está acontecendo ali, mas ela está entendendo que tem alguém que é maior que ela. Isso ela está entendendo. Então, quando você não faz por um sentimentalismo de achar que aquele bebê de 2 anos vai ficar traumatizado porque você disse não, quando esse tipo de coisa acontece, a gente começa a minar o princípio da autoridade dentro da unidade familiar e você depois isso vai crescer, né? E você vai corromper o princípio de autoridade na própria sociedade. E tudo começa assim com as crianças, né? E ano passado a gente também na Rumos a gente falou que seria um ano que as crianças seriam muito atacadas e a gente viu alguns ataques específicos, mas eu creio que a violação do princípio de autoridade foi a pior de todas. Ano passado, esse ano, né? Esse ano nós tivemos um show de desrespeito às autoridades o tempo inteiro na mídia, né? E que você pode questionar, isso faz parte, mas desrespeito é outra coisa. E por exemplo, se uma criança não respeita pai e mãe, ela vai ser um adulto que vai respeitar a autoridade pastoral? Não vai. Vai respeitar polícia? Não vai. Vai respeitar governo? Não vai. Vai respeitar a lei? Não vai. Tá a plaquinha, não jogue lixo no chão? Ele não vai respeitar. Não tem nada, não há o que se respeitar. Para haver respeito, tem que haver primeiro o estabelecimento do marco, do limite
limite da autoridade. Mas essas crianças crescem sem a disciplina correta e ficam egoístas, exigentes, intolerantes com a mínima frustração. São adultos sentimentalistas e para um sentimentalista, um pequeno não é uma tragédia. Você conhece alguém assim que dá show quando ouve um não como resposta? Não pode ser um cristão, porque o cristianismo é morrer para si mesmo, é a capacidade de ouvir muitos nãos e continuar de pé. A Jesus foi negada a vida, porque ele foi crucificado. E mesmo assim ele superou e teve vida em abundância. Então, a gente não pode temer um não, ficar caído, derrotado, destruído. Isso não é uma atitude típica de um cristão. E essas crianças crescem, ficam egoístas, exigentes, intolerantes, com o mínimo sinal de frustração. E vão ser adultos sentimentalistas e, para um sentimental, esse não é tragédia. Nós vimos nessas eleições agora o desequilíbrio emocional das pessoas. Toda hora vinha algum artista adolescente chorando porque achava que o candidato dele poderia ganhar ou não, só porque havia uma possibilidade de ouvir um não. Como assim? A democracia, a maioria é a vontade da maioria prevalecendo. Então, para essa geração, os princípios democráticos não fazem diferença. O que importa é eu não ouvir o não. Se a democracia está sendo feita ou não, não importa. O que importa é a minha vontade. Então, se está havendo democracia só interessa quando a democracia ela é funcional para mim. Ela tem a ver com o que eu quero. Se o que eu quero não interessa, dane-se. Aí vale golpe. Aí vale golpe, vale tudo. Mas mesmo que isso fira os princípios estabelecidos pela democracia. E o sentimental, ele precisa... Eu falei de adolescente, mas a gente viu adultos fazendo esse papelão também, tá? O sentimental, ele precisa de tragédia. E ele precisa de um palco. O sentimentalista, você tem que entender o seguinte, ele é uma mente parasitária que precisa da tragédia para alimentar o seu status de sofredor, de inconformado, de vítima da sociedade, vítima do sistema, vítima da vida, o grande sofredor. Então, não havendo tragédia, o sentimentalista ele cria uma. E é como um ator sem palco, ele precisa de uma tragédia grega para ele viver. Então, ele precisa de um palco, e se precisa de um palco, ele vai precisar de atores coadjuvantes. Ele não vai fazer um monólogo, embora ele tenha uma plateia, porque ele precisa da polarização para poder estar ali parasitando alguma coisa. E então ele levanta o palco, ele cria um enredo de uma tragédia onde ele é a vítima e alguém tem que ser o agressor, porque o mundo dele é polarizado. E esse agressor, ele vai ser brutalizado, porque no script do sentimentalista é justo que alguém seja brutalizado como consequência da sua própria ação. Por exemplo, como a gente viu o pessoal falando do ódio do bem. Então, tipo, é justo que você morra porque você ativa o meu ódio. A gente ouviu isso assim abertamente várias vezes essa eleição. Então, esse tipo de pessoa tem uma necessidade muito grande de se autoafirmar. Como os bons, os verdadeiros, os reais, os honestos, eles é que são, os outros não são. Esse tipo de coisa. Porque o mundo deles é polarizado e eles têm que se afirmar como os que são. E esse mundo também é público. E o que não acontece o que não acontece na esfera pública não existe na esfera privada. A esfera privada não interessa para eles. O que interessa é a plateia e tudo que eles querem é arrancar aplausos da plateia. E a gente vai lidar com esse tipo de gente a partir de 2019, numa escala muito maior. Então, se você está sendo plateia de algum sentimentalista, você pensa, eu não estou participando do script, mas eu estou aqui com eles. Cuidado! Porque se você não aplaudir na hora certa, você corre o risco deles irem na plateia e pegarem você para vilão. Porque você tem que aplaudir tudo que eles fazem.
cedo ou tarde você não vai aplaudir o que eles fazem, espero. Mas você tem que lembrar o seguinte, como eles são sentimentalistas, eles são chantagistas e tem uma atitude coercitiva, porque eles usam a emoção para coagir pessoas, isso tem que ficar muito claro na sua mente, o poder de coerção que eles têm e que vem da chantagem é bem infantil, né? A gente vê isso, criança fazendo chantagem emocional, que é o que a gente chama de birra. O que é birra? É coerção, é a criança dominando adulto. E esse tipo de pessoa é muito parecido com criança, só que são adultos. E eles são coercivos e eles intimidam, tá? Então eles são extravagantes, são exagerados, né? Pensa um pavão de 1,99, representaria bem. Tá? São fake, são grandes, são exagerado, colorido e fake. Então, o romantismo que tinha naquela época, o romantismo, o ultrarromantismo, que a gente tinha aquelas poesias lindas, ele tinha o seu valor e tinha uma grande diferença do sentimentalismo. No romantismo eles acreditavam que sentiam aquilo que eles diziam sentir. O sentimentalista, ele não acredita. Ele acredita no personagem, e enquanto personagem ele vive o personagem, mas ele não acredita naquilo. Por exemplo, na época do romantismo as pessoas se suicidavam, porque tinham amor daquela mulher, que era uma mulher inalcançável, inatingível, e ele amava tanto, ele não sabia como amar e expressar aquele amor, porque aquela mulher não o queria, e como ele não podia sobreviver ao não, ele se matava. Essa geração agora, numa situação dessa, ao receber um não, digamos, da mulher amada, ele provavelmente botaria a mulher amada na fogueira e diria que ela está sendo vítima da própria sedução. É uma mulher que tentou seduzir pessoas e agora ela é vítima do próprio poder de sedução. E mataria essa mulher. Então o sentimental, ele tira a vida do outro, porque é do outro, não é dele. Ele sabe que o que ele está sentindo não é real, é só uma questão de cumprir um script, então não faz diferença. E ele é a expressão. Por que a gente tem que lembrar de Salomão? Porque o sentimentalismo é a expressão da emoção sem julgamento. Então, não é problema ter emoções, não é problema você ser um pouco dramático, ter uma personalidade exagerada, um pouco dramática. O problema é você lidar com as suas emoções sem julgamento. Você sente, então você julga de acordo com o que você sente. Por exemplo, eu vou numa festa com uma roupa branca. Eu tenho medo de que vai chover, porque se chover vai sujar minha roupa branca. E porque eu tenho medo que vai chover, é melhor que não haja festa. Porque se houver festa, vai sujar minha roupa branca. Então eu faço uma campanha de injúrias contra a festa. Eu ligo para todo mundo, não, cancelaram a festa. Porque se chover, não vai ter festa para mim. Mas ia ter para todo mundo, ia ter até para mim se eu fosse para a festa. Mas o problema é que minha roupa não ia estar como eu queria. Eu não ia parecer tão linda como eu gostaria. E esse pessoal, eles exercem a emoção sem julgamento. Isso você tem que lembrar muito disso, para você não cair nesse erro. E sem o reconhecimento de que o julgamento devia fazer parte, né, da nossa vida, e de como a gente tem que reagir ao que você ouve e vê. Toda vez que você... Essa eleição foi a exaltação da fake news. Mas muito mais do que a fake news, o que a gente viu ali? Pessoas que ouvem uma notícia e não param para analisar. Ou seja, não interessa quem fez a fake news, se foi de onde veio a fake news. O problema é que as pessoas ouviram a fake news e não julgaram, não exerceram a sua faculdade mental de julgar e discernir e passaram adiante. Então, foi apontada a fake news como um mal em si mesmo, mas a fake news não era um problema em si mesmo. O problema era as pessoas não julgarem. E nem passar à frente era o problema. O problema é que as pessoas não pararam para julgar aquilo que elas estavam ouvindo. E isso em todos os lados, tá aí, independente de partido, independente da notícia, do que estava noticiando, as pessoas não estão parando para ouvir, não estão parando para julgar racionalmente
aquilo que chega a eles. Se tudo que chega a mim eu tomo como verdade, então eu posso aposentar meu cérebro, eu não preciso mais de um cérebro, certo? Mas essa geração aqui é assim e quer viver assim, está fazendo força para que todo mundo reaja da mesma forma. Então, o sentimentalismo é a manifestação desse desejo pelo fim da condição existencial humana, que é uma condição fundamental nossa, necessidade de exercer juízo. E eles querem não apenas viver assim, mas querem que a gente... eles querem acabar com a necessidade de julgar. Então, se eu falo tudo em termos absolutos, você não precisa pensar. Se fulano é uma instituição, é o referencial, o paladino da liberdade, para que você vai julgar o que a pessoa diz? Se fulano é bom, puro e honesto, para que você precisa julgar as ações que ele tem? Você não precisa, porque ele é inteiramente bom, 100% bom. E a gente via muita essa dificuldade quando a gente falava, olha, eu não concordo com 100% do que o meu candidato fala, mas eu estou julgando as propostas dele. E o outro lado, às vezes, ficava desesperado com isso, porque, como assim? Eles não entendiam que a gente podia julgar e fazer uma separação entre o que se pensa, né, e o que a pessoa é, e a proposta de governo, porque o mundo deles é dicotomizado, é bem e mal. Então, tipo, uma pessoa não pode ser boa se ela não for 100% boa, mas ninguém é. Ninguém é. Pensa você é 100% bom? Você nunca cometeu nenhum erro, nunca cometeu nenhum deslize, nunca falou nada errado, nunca fez um ato de maldade e egoísmo, nunca foi mimado em algum momento da sua vida? Quem nunca errou, atira a primeira pedra. E esse pessoal quer viver como se esse tipo de coisa existisse. E para que isso exista, é necessário um grande grau de maquiagem. Tá? E haja corretor, né? Nem sei o tipo de maquiagem que se dá. Haja filtro do Instagram, haja Photoshop para maquiar o que o ser humano é em sua essência. Haja filtro. Porque eles não têm senso de proporção, né? Então, aí a gente vê a importância de Salomão, que ele tinha sabedoria para exercer a justiça. Como era essa sabedoria? Ele parava para julgar. A gente vai ter que ter esse nível de conduta, esse tipo de conduta daqui para frente. Você ouviu alguma coisa? Gaste tempo refletindo, gaste tempo meditando, orando, inclusive buscando se a informação é verdadeira ou não. Se descobriu que é verdadeira, ainda assim você vai ter que refletir, julgar e orar. Deveria ter feito a vida inteira, mas agora, se não fez, agora vai ter que fazer. E se já fazia, vai ter que fazer mais. Vai ter que ser um exercício cotidiano. Você vai ter que ser um cético. Principalmente para ser um cristão fiel, você vai ter que ser muito cético daqui para frente. Muito cético. Então, o sentimentalismo, ele é muito infantil. Tá? Porque o mundo infantil é um mundo de bem e mal, né? E o mundo do sentimental, ele é esse mundo assim, e reduz a nossa humanidade, tá? É por isso que depois da barbárie, depois da bestialização, a gente tem um nível pior. Eu pensava que não podia ter nada pior, mas tem. Você tirar a sua própria condição humana. Não é mais um ser humano que parece um animal. Agora você é um animal. Você não parece. A pessoa não parece mais um animal irracional. Ela se torna o animal irracional. Porque uma das coisas essenciais que diferenciam o ser humano do animal é a capacidade de abstrair. É a consciência de erro. É poder pensar de maneira abstrata. O senso religioso. Você não vai ver animais levantando templos. O senso espiritual, os animais não têm e nós temos. Até onde se pode estudar. Então, no mundo sentimental, do sentimentalismo, o bem tinha que ser inteiramente bem, o mal deveria ser inteiramente mal, né? E o bonito 100% bonito, o feio 100% feio. A história mundial contada deveria ser contada sob a perspectiva de oprimidos e opressores, ou seja, entre o bem e o mal. E
só que sem senso de proporção, que é o que o juízo te dá. Com o julgamento você passa a ter senso de proporção. É bom até que ponto? É ruim até que ponto? Até que ponto isso me faz bem? Até que ponto isso me faz mal? Esse raciocínio só é possível quando você para julgar e pesar, mas isso demanda tempo. Então, sem senso de proporção, a informação não passa de uma forma superior de ignorância. Isso a gente poderia dizer que é uma ignorância erudita. Então, eu pensei num filme, né, para a gente visualizar essa ideia esse ser, né, que a gente está falando. Eu tinha brincado com o André que pareciam zumbis, mas eu lembrei de um filme mais interessante, que é o Cemitério Maldito, do Stephen King, onde um pai ele muda para uma casa, se não me engano, na montanha, e tinha uma estrada, uma autoestrada na frente da casa, e o filho dele, um dia, ele brincando, ele passa na frente de um caminhão, e um caminhão atropela, e o pai não se conforma com aquilo, sofre e tal, mas ele não se conforma de ver o filho dele sofrendo aquela morte, e ele descobre que tem um cemitério ali, um cemitério indígena, e que eles ressuscitavam pessoas, e ele faz um ritual para ressuscitar aquele menino, e o menino, quando volta, ele ressuscita sem alma. Então ele volta um monstro. Sem mais spoilers do filme. Isso é a sinopse do filme, é um filme antigo, você pode assistir, diversão garantida. O livro é melhor do que o filme, mas é muito interessante para essa analogia, porque o pai, ele não suporta a morte do filho, e assim como as pessoas hoje não suportam, de repente, um pequeno não, né, ao seu filho. A gente não fala como cristão, a gente tem que morrer para si, né, o cristão tem que morrer para si mesmo, isso é dizer não, é uma pequena morte, e como cristãos estamos expostos a pequenas mortes a todo momento. Aquela hora que você diz não, aquela hora que alguém fala alguma coisa, você pode revidar, tem tudo na mão para revidar, mas você não revida porque você é um cristão. E esse pai não suportou ver a dor do filho. E nessa analogia a gente poderia entender que é como esses pais que não educam a criança porque é criança, e meu filho vai ficar traumatizado se eu falar com ele, se eu brigar com ele, se eu não der o brinquedinho que ele quer. E quando esse menino volta, essa criança, num dado momento, essa criança, ela se torna um monstro sem alma. E essas pessoas são isso, são monstros sem alma. São cheios de vontade, são birrentos, uma criança birrenta. E no filme é muito interessante, porque os pais morrem de medo de contrariar o garoto, porque ele é filho deles, mas eles sabem que eles já viram que é um monstro, mas eles têm medo de dizer não para o menino. E quantas vezes na rua você já viu, na fila do mercado, os pais com medo de dizer não para uma criança? Não vou comprar esse biscoito porque a criança dá um show, faz um escândalo. Aquilo ali podia ser uma cena de Cemitério Maldito, a criança virando um pequeno monstro. E sabe, as religiões antigas, tanto o cristianismo quanto outras, budismo, por exemplo, sempre falam para você ficar com o pé atrás com relação ao sentimento, porque você não pode ser guiado pelo sentimento. Você não tem que suprimir, mas você não pode ser guiado pelo sentimento. Você tem que ser um ser espiritual, e ser um ser espiritual é deixar o sentimento no lugar dele, tipo, é a cereja do bolo. Você não vai julgar com sentimentos. Depois de julgado, você pode liberar para ficar feliz ou não, né? Você vai julgar com a sua mente, você vai julgar como um homem espiritual, você vai julgar a notícia, né, com a sua mente, mas você tem o seu espírito para orar e saber, porque a sua mente também pode pregar uma peça e pode te enganar. Se te induzirem a um raciocínio errado, se te derem uma premissa errada, você pode ter um raciocínio equivocado. Então, isso é o que a gente vai ter, queridas, para 2019, como espírito do tempo daí para frente. A gente vai ter esse sentimentalismo disfarçado de piedade, de coisa linda. Sou grande sofredora, vítima da sociedade, a pessoa oprimida, tem um passado que, sabe, tem que resgatar.
O mundo me deve por causa das maldades que fizeram os meus antepassados. Todos devem. A gente vai ter grandes tiranos daqui para frente. A gente vai ter esse nível de criatura sem alma, de nuvem sem chuva, como diz o texto de Judas. A nuvem sem chuva, aquela grande promessa de que vai haver uma chuva. E você espera, numa sociedade que dependia da colheita, a chuva era uma grande expectativa positiva. E quando você vê, vem a grande frustração, porque a nuvem se desfaz da mesma maneira que começou. Porque isso é a nuvem sem chuva. E gera grande calor, mas no final não faz nada. E a gente vai ver esse tipo de coisa. O que mais que ele fala aqui em Judas? Seguem seus próprios desejos, adulam os outros por interesse, julgam a todos. Está falando o Senhor. Enoque, quando Enoque fala, vejam, o Senhor vem com milhares de milhares dos seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Então são pessoas que gostam de fazer calúnias, gostam de injuriar, gostam de, no popular, gostam de falar mal. Então, você vê alguém que gosta de falar mal de todo mundo, sempre chega perto de você, pô, sabe o que fulano falou de você? Sabe o que fulano falou de não sei quem? Presta atenção, fica com o pé atrás, porque você vai virar as costas e ele vai falar mal de você. E provavelmente ele está falando com você para levar para alguém, ele está colhendo informações com você. Você está pensando, é meu amigo, não é seu amigo, é informante de alguém. Sabe aquela coisa da espionagem? É o agente duplo, que você nunca sabe para quem ele trabalha para a conveniência dele. E as árvores, né, sem fruto, a árvore de outono duplamente mortas, isso é terrível, uma ideia terrível. Porque alguém que pode ter tido acesso à vida, estava morto no pecado, Jesus ressuscita e ele opta pelo pecado e mergulhou no pecado de novo. Duplamente morto, conheceu a salvação, jogou fora a salvação. E fala, olha, eles se infiltraram no meio de vós. Então, não é porque está na igreja, não é porque tem cara de crente, jeito de crente, fala como crente, que é crente, não, gente. Não pensa, tá na igreja é cristão, não é bem assim, não. Tem muita coisa na igreja que não é cristão. Então, não vai atrás, você tem que aprender a julgar, usar a sua mente e usar o seu poder de oração para julgar as coisas. Ok? É isso que a gente vai ter em 2019. O André quer falar alguma coisa? Queridos, fiquem na paz e se você pedir sabedoria, e eu espero que você peça sabedoria para fazer justiça, sabedoria para julgar, você vai se sair bem, mas lembre que quando você vê um palco, você vê uma pequena novelinha, um pequeno drama se formando, ó, sai de perto, tá? Mas é isso, fiquem na paz.